Olá, meu nome é Franciele, sou aluna aqui da Unipar EAD, faço licenciatura em Matemática e meu RA é 090 15 808. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os números naturais, inteiros e racionais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, que ele reúne todos os números que usamos para contar, incluindo o número zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Os números naturais é infinito e positivos. Com eles também tem os seus subconjuntos, ou seja, subconjuntos dos números naturais, que são N asterístico, conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, a partir do número 1, sem o zero. O NP, que é o conjunto dos números naturais pares, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. O NI, que são o conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, e o subconjunto P, que é o conjunto dos números naturais primos, 3, 5, 7, 11, 13. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Ele reúne todos os elementos dos números naturais e os seus opostos. Sendo assim, os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. O Z asterístico é um conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero. Então, é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4. Lembrando que os números inteiros são os elementos dos números naturais e os seus opostos, ou seja, os números negativos. O Z+, é o conjunto dos números inteiros e não negativos. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. O Z asterístico mais é o conjunto dos números inteiros positivos e sem o zero. Então, é 1, 2, 3 e assim vai. O Z menos é o conjunto dos números inteiros não positivos. O menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0. O Z asterístico menos é o conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. O menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de P sobre Q, sendo P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Todos os números inteiros é também um número racional, ou seja, Z é subconjunto de Q. Outros subconjuntos também dos racionais é Q asterístico, que é o subconjunto dos números racionais não nulos, formado pelos números racionais sem o zero. Q+, que é o subconjunto dos números racionais não negativos, formados pelos números racionais positivos, e o zero. Q asterístico mais, que é o subconjunto dos números racionais positivos, formados pelos números racionais positivos, sem o zero. Q menos, que é o subconjunto dos números racionais não positivos, formados pelos números racionais negativos, e o zero. Q asterístico menos, que é o subconjunto dos números racionais negativos, formado pelos números racionais negativos, sem o zero. Bom, é muito importante, que os alunos aprendam sobre os números naturais, inteiros e racionais, que geralmente é ensinado no 7º ano do fundamental, que eles consigam, ao olhar conjuntos numéricos, e saberem que se iniciam pelos números naturais e que a cada conjunto novo eles vão identificando se é inteiro, se é irracional e assim vai, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a geometria. Eu vou dar um olhar bem plano, sobre a matéria, pois ela é muito extensa. A geometria é a área da matemática que estuda as figuras geométricas, desde o comprimento, a área, até o volume. O vocábulo geometria corresponde à união dos termos geo, que significa terra, e metron, que significa medir, ou seja, medida de terra. A geometria ela é dividida em 3 partes: a geometria analítica, a geometria plana e a geometria espacial. A geometria analítica também é conhecida como geometria cartesiana, que une os conceitos de álgebra e geometria através dos sistemas de coordenadas. Os conceitos mais utilizados são os pontos
e a reta, enquanto geometria plana ou euclidiana reúne os estudos sobre as figuras planas, ou seja, as que não apresentam volume. A geometria espacial estuda as figuras geométricas que possuem volume mais de uma dimensão. Bom, os assuntos mais assim, populares da geometria é o triângulo equilátero, tabela trigonométrica, semirreta, retângulo, mediatriz, distância entre dois pontos, área do cubo, paralelogramo, perímetro do quadrado, ângulos complementares, teorema de Tales e ângulos notáveis. A geometria é ensinada desde do primeiro ao quinto ano, né, que é as figuras geométricas como os cubos, os quadrados e assim vai. E a geometria analítica, por exemplo, é ensinada só no ensino médio. Então, é muito importante que os alunos aprendam desde cedo, como no primeiro ano, como foi dito, e para quando eles chegarem lá no ensino médio, eles vão ter já uma visão muito mais ampla, né, sobre o assunto e não vão ficar tão perdidos.